emoções, eles são o ego. E você ligou sem eu falar com você? Olha esse celular. Ele ligou sozinho. Eu comecei a falar. Eu tava aqui pensando, né? Esse negócio de meditação, que as pessoas falam assim: você tem que parar seu pensamento, né? Tem que parar de pensar. Não, gente, não. Ninguém para de pensar. Enquanto houver cérebro, você vai ter pensamentos, né? Então, você tá vivo, você tá pensando. A ideia é mais a ideia de controle, né? A nossa sociedade ocidental sempre quer controlar tudo, até os pensamentos. Não, não. A ideia de uma meditação, na verdade, é mais um distanciamento. Você dá uma afastada e presta atenção nos pensamentos. Conforme eles passam, né? Tem até uma alegoria que é a sua mente é o céu e os pensamentos são as nuvens que passam. Então, assim como vem, eles vão embora. Ou como ondas. As ondas poderiam se fazer essa analogia com as emoções, né? As emoções também. A emoção vem, tem um pico e ela passa. Então, a ideia da meditação é exatamente você observar essas coisas que vão acontecendo. Vão acontecendo emoções, vão acontecendo pensamentos. E você fica como um observador, um certo distanciamento. Da onde vem isso? Da onde veio essa raiva, né? Um pensamento, você traz uma lembrança e sobe aquela emoção da raiva e aí observa isso. De onde veio essa raiva? Por que essa raiva, né? Ah, a Monja Coen tem uma frase ótima, ela disse, a raiva vem de dentro de você, ela é sua, ela não é do outro. Não é o outro que causou raiva em você, ela é sua. O outro só cutucou num lugar em que ela brota. A boa notícia é que se ela é sua, tem como você trabalhar com ela. Tem uma fala do Leandro Carnal muito legal, que ele fala isso assim, né? Você tá lá no trânsito e alguém xinga, seu filho da, né? Aquelas moças que trabalham duro, alguma coisa assim que ele fala. E aí ele diz assim, bom, se sua mãe é isso mesmo, você não deveria ficar ofendido, porque afinal ela é isso mesmo. Oi, fulano, desculpa, não te reconheci, ele brinca, né? E se ela não é isso mesmo, não tem por que ficar ofendido. Ah, o cara não tá falando comigo. É claro que isso é fácil, é divertido de falar, mas é um exercício para a gente fazer todo dia, o tempo todo, principalmente no trânsito, né? Mas na sua vida, quer dizer, a pessoa te ofende ou por que ela te ofende, né? É uma boa pergunta. Da onde veio essa raiva? Essa raiva é minha? Foi outro que provocou? Por que o outro provocou, né? Então, as ideias da meditação, a ideia né, dos que meditam, enfim, budistas, hinduístas, taoístas, é que essa meditação deixe de ser, quer dizer, ela começa lá aqueles 5 minutinhos que você faz todo dia, né? Vai aumentando, 15, meia hora, uma hora, enfim, mas o melhor seria que você levasse essa meditação para a sua vida. Então, você está lá dirigindo, esse mesmo, essa atitude meditativa. Então, você está levando sua vida, acontece uma coisa, sobe um pensamento, sobe uma emoção, ou surge um pensamento, e você faz esse distanciamento e observa antes de agir, né? Principalmente nas coisas ruins, mas nas coisas boas também. Nossa, por que eu me alegrei tanto com isso, né? Essa é a atitude meditativa em si. Porque emoções, pensamentos fazem parte do ego, né? Olha que interessante. O ego é esse apego à minha identidade. Eu sou aquela raivosa que me indigno com tudo, né?
Eu lembrei de uma situação muito engraçada lá na Casa da Cultura de Chouville. Eu dava aula de desenho e pintura para público adulto, então eu tinha passado já o exercício, as alunas estavam fazendo e eu falei assim, ó, eu vou ali no banheiro e já venho. Quando eu passei no saguão da entrada, tinha uma estrangeira perdida, tudo fechado, já era noite, a secretaria já tinha fechado. E ela meio perdida, queria saber onde é tal rua, falava, eu percebi que ela estava há pouco tempo no Brasil, tinha bastante dificuldade de se expressar. Onde fica tal rua e não tem o Google, não tem Google, já faz um tempo isso, no meu celular tá sem bateria, sei lá, e aí essa rua aqui chama tal, a outra ali chama tal, pode ser que seja essa ruinha aqui, tarana, tarana, e num dado momento ela vira para mim e fala assim, eu li Casa da Cultura, achei pessoas aqui seriam inteligentes. E eu olhei, achei aquilo engraçado. Eu pensei, acho que ela está usando a linguagem errada. Ela quis dizer que as pessoas saberiam informar. E, bom, enfim, ela foi embora. Eu voltei para a sala rindo e contei para meus alunos. Olha que engraçado o que aconteceu. E a reação das alunas foi o melhor, porque uma riu, deu achar engraçado, a outra riu, também achou divertido. E a maioria ficou muito brava. Como assim? Quem ela pensa que é? Ficaram ofendidíssimas. E teve uma que já queria sair da sala e lá dar de dedo na cara dela. E eu falei, não, gente, é uma dificuldade de linguagem e tal. E achei aquilo muito inusitado, porque, veja, eu sou muito tranquila com a minha inteligência. Então ela não me ofendeu. Se alguém me chama de burra, eu penso, essa pessoa está equivocada, ela não sabe, ela não me conhece, ou, né? Ah, então, é exatamente isso que o Leandro Carnal e que a Monja falou em relação aos sentimentos, emoções, pensamentos. Quer dizer, eu fiquei muito tranquila, achei divertido, engraçado, porque eu entendi que era uma estrangeira, né? Uma que não dominava a língua. Teve um outro fato esse nem tão engraçado, aqui já dando aula no ensino médio, no estado, uma aluna haitiana, coitadinha. Primeiro dia eu cheguei para ela, falei, você fala português? E ela só respondia crioulo. E eu falava inglês, não que eu fale inglês, mas sei lá, né? Alguma coisa ou outra. E ela, crioulo. Eu acho que ela nem entendia a minha pergunta. Francês, eu sei menos ainda. E eu olhava para ela e pensava, meu Deus, eu dando aula, né? Eu tentando dar aula, punha as imagens, explicava, ninguém não estava nem aí, e ela parada olhando, e eu pensava, caramba, cara, que difícil que deve ser, né? A pessoa sai de um país, chega numa cultura estranha, não entende a língua, naquela sala horrorosa, né? Naquele ambiente horroroso, onde ninguém estava nem aí, eu lá tentando dar aula, tentando fazer minha parte, né? A despeito de toda a desestrutura da educação. E aí eu ainda por cima depois passava uma parte teórica, passava um exercício e eu ainda tentava explicar para ela em mímica, né? O que ela tinha que fazer, eu queria ajudar de alguma maneira. E aí eu ficava pensando, ela ficava parada me olhando, e eu ficava pensando assim, caramba, né? Outra cultura, talvez os gestos que eu estou fazendo, nem isso ela está entendendo. Eu posso estar, inclusive, ofendendo a mãe dela, né? Sendo grosseira com ela. E ela ficava parada, me olhando assim, e eu via a pena nos olhos dela. Quer dizer, ela no meio daquela confusão, eu no meio daquela confusão, tentando passar para ela alguma coisa, e eu percebia que ela tinha pena da minha situação, né? E aí, às vezes, ela fazia alguma coisa qualquer que não tinha nada a ver, e eu aceitava e falava, beleza, é isso mesmo, dava nota, porque toda aquela situação absurda, né? Ninguém nem aí. Bom, eu saí por isso, né? Porque ninguém estava nem aí. E eu me perguntava o que eu estava fazendo ali, porque era 2, 3 gatos pingados só que estavam interessados, aquela coitadinha no meio que nem entendia.
Mas estava interessada, então eu me esforçava, eu dava aula para esses, porque o resto eu era uma palhaça lá na frente, né? E ainda o diretor veio me dizer que eu tinha que passar todo mundo, que eu tinha da presença para uns que nem apareciam. E aí eu falei, eu não participo mais disso. E eu caí fora. Porque o que que eu tava fazendo, né? Um país que ninguém se importa. Ninguém se importa. Nem os alunos, nem diretor, nem pedagoga, nem o Estado, nem governo, ninguém tá nem aí. E você se sente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Uma imbecil. Enfim, foi buscar outras praias, né? Muita coisa.